Olá, mulher de Deus, homem de Deus que está aí do outro lado, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem, esteja na santa paz do Senhor. Sou eu mais uma vez nesse vídeo. Se você não me conhece, eu sou a Rose Gomes e venho trazer mais uma mensagem da parte de Deus. E antes de começar, eu quero te convidar a fazer parte desse grupo de pessoas que está aí empenhada em crescer na presença do Senhor, amém? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Você que já é inscrito, eu quero te agradecer por estar junto comigo. Cada vez que você orar, não se esqueça de colocar o meu nome, tá? Rose Gomes, estou aqui fazendo a vontade do Pai e não é fácil, as dificuldades, os obstáculos, mas maior é quem está conosco. Então vamos seguir adiante fazendo aquilo que agrada o nosso Deus. E quero que você compartilhe com outras pessoas também, tá bom? Isso é muito importante e dê seu like. Se você achar que o conteúdo é relevante, deixa o seu like porque isso ajuda. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e começa a distribuir para mais pessoas e o canal cresce. O intuito disso é que o canal cresça, que muitas pessoas alcancem a palavra do Senhor de uma maneira simples e eficaz. Então hoje eu quero trazer mais uma mensagem da parte de Deus e antes disso eu vou começar com uma oração, amém? Vamos lá. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer por esse momento, Pai. Muito obrigado pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado mais um dia na Tua presença. Senhor, nós temos as nossas dificuldades, nós temos os nossos medos, nossas inseguranças, mas nós também sabemos que nós temos um Deus grande, um Deus poderoso que está cuidando sempre de todos os detalhes. Meu Deus, abençoa essa mulher, esse homem que talvez esteja trabalhando, ou esteja na sua casa, ou esteja enfrentando alguma situação, Pai, difícil, esteja com o coração amargurado, triste, ou esteja planejando algo, Pai, todas essas coisas apresentamos nas Tuas mãos. Tua palavra diz assim, para nós buscarmos primeiro o Seu reino, a Sua justiça, e as demais coisas o Senhor vai acrescentar, pois o Senhor entende que é necessário sim as demais coisas. Que tudo isso, Pai, o Senhor venha colocar no lugar, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha abrir as portas que estão fechadas, que o Senhor venha colocar por terra todo impedimento, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha quebrar laços malignos, Senhor, trabalhos feitos contra o Teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu declaro vitória, eu declaro um tempo de prosperidade, um tempo de crescimento, Senhor, em todas as áreas, Pai, porque nós sabemos que a Tua vontade é que sejamos filhos abençoados, filhos prósperos. Nós sabemos que a Tua vontade é que Teus filhos estejam felizes, estejam plenos na Tua presença. Nós sabemos sim que enfrentaremos dificuldade, pois assim, Senhor Jesus, Tu nos disse que no mundo nós teremos aflições. Tem de bom ânimo, pois Tu venceu. O Senhor venceu, nós venceremos, porque nós cremos no Deus grande, nós servimos a Ti de coração e alma. Aquilo, Pai, que não Te agrada em nós, Pai, nos revela. Abre a nossa visão, dai-nos sabedoria. Ó Espírito Santo, nos guia pelo caminho correto, Pai. E que tudo, Senhor, que nós fizermos nessa terra, seja para a honra e glória do Teu nome. Eu Te agradeço, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. E hoje eu quero começar com vocês aí, trazendo uma palavra para você que está do outro lado e muitas vezes se sente triste porque está lutando com algo. Nós sabemos que quando nós servimos ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que deixar as coisas do mundo. Nesse momento que você aceita o Senhor Jesus como teu Salvador, você tem que deixar aquilo que não agrada ao Pai. Pois nós vamos viver um novo tempo, né? Um tempo de santidade mesmo, um tempo de procurar fazer aquilo que agrada ao Pai. E muitas vezes nós temos coisas em nossas vidas que nós estamos ali lutando. E é interessante que às vezes fez algo que ficou lá no passado, que muitas vezes Satanás traz para você na sua mente. Às vezes você está orando, está pedindo ao Senhor, está procurando buscá-lo, né, de todo o seu coração, e vem Satanás te acusando, porque isso é o que Satanás sabe fazer, acusar. Ele é o acusador. Mas nós temos o nosso advogado Jesus Cristo. Então Jesus morreu na cruz do Calvário e levou sobre ele todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. E hoje nós temos em Cristo Jesus a salvação, a liberdade, a vida eterna. E Ele está sempre disposto a nos perdoar. Então às vezes nós estamos aí lutando com algo que nos aborrece. Às vezes é algo que você está tentando se libertar e você começa a caminhar um dia, 2 dias e de repente cai de novo naquele pecado. E aí vem Satanás te acusar e ali começa a dizer no seu ouvido, tá vendo, para você não tem jeito, você não consegue, você não vai vencer. E a gente toma posse disso em nome do Senhor Jesus, que você tenha força do Senhor Jesus Cristo, força do Espírito Santo na tua vida, para que você seja liberto. E quando você estiver caminhando, e de repente você cair novamente no mesmo erro, se levante e continue na presença do Senhor Jesus, porque Ele sempre está disposto a nos perdoar. Ele está de braços abertos a nos receber.
E quem vai fazer essa transformação, essa libertação é o Espírito Santo de Deus. Apenas você chegue aos pés do Senhor Jesus e ore, e fale para Ele o que você está passando, o que você está sentindo, a luta que você está tendo para deixar determinada situação. E isso todos nós enfrentamos. Não existe ninguém na face da terra que não tem erros, que não comete erros, que não tem pecados. Todos nós sempre estamos lutando. Por isso que a palavra do Senhor diz assim, que o reino dos céus é tomado à força. Nós temos que ter força, sabe? Nós temos que lutar contra a nossa carne. A nossa carne é inclinada a pecar. A nossa carne ama o pecado. A nossa carne é inclinada a fazer aquilo que não agrada a Deus. O nosso espírito está sempre desejando, o nosso espírito, a nossa alma está desejando agradar ao Pai. Então há uma luta aí com a carne e com o espírito. Mas a palavra diz assim que quanto mais nos inclinamos às coisas da carne, mais nós pecaremos. Quanto mais nos inclinamos às coisas espirituais, mais nós nos fortalecemos na presença do Senhor. Então como que você vai vencer essa situação? Orando, mesmo quando você se sente fraco. Às vezes nós ajoelhamos para orar, ou está com o coração amargurado, ou cometeu algum erro, porque o pecado nos afasta do Senhor Jesus, né? O Espírito Santo se afasta de nós quando nós pecamos. Então nós temos que estar a todo momento, todos os dias, orando, pedindo ao Senhor sabedoria, direção, pedindo ao Espírito Santo quando vai fazer algo, isso aqui é correto, isso é certo, isso te agrada, e você vai sentir no seu coração. E tem coisas que é bem claras, né? Que é errado. Às vezes nós estamos lutando contra isso e vai um mês, 2 meses, de repente cai de novo naquele erro. Mas não deixe que Satanás te roube. Então é uma luta constante que nós enfrentamos. Todos nós enfrentamos isso. Mas o mais importante é saber que quando o nosso Deus vê o desejo do nosso coração em acertar, né? Em andar no caminho certo, que lhe agrada, ele vem com bondade, ele vem com misericórdia. O nosso Senhor Jesus é amoroso, ele compreende a nossa luta, ele sabe que não é fácil, pois ele esteve aqui no mundo, ele enfrentou tudo isso, mas ele venceu. Então ele sabe que nós somos capazes de vencer sim o mundo, de vencer sim o pecado. Apenas precisamos nos posicionar, apenas precisamos resistir. A palavra do Senhor diz assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então ele sabe qual que é a sua queda, ele sabe qual que é o seu ponto fraco, então ele vai trabalhar nessa situação. Eu lembro que por eu ser essa pessoa dinâmica, aí eu gosto de falar o que eu penso, eu gosto de falar o que eu acho, e eu não tinha naquela época equilíbrio. Então o Satanás sabia que quando alguém falasse mal de mim, eu ia lá tomar satisfação. Então eu sempre estava envolvido em brigas, sempre. E olha que eu saía cedo de manhã para trabalhar, voltava à noite, e minha vida sempre foi essa. Eu nunca gostei de ficar com fofoquinha, com nada, com pessoas, sabe? Perdendo meu tempo, eu sempre fui muito reservada nessa parte. Mas infelizmente Satanás sabia meu ponto fraco, né? Eu era aquela pessoa que me estourava mesmo, falava o que pensava. Então quando eu chegava, já vinha alguém, olha, fulano de tal disse que você é isso ou aquilo, fulano de tal falou que você fez tal coisa. É algo que me deixava furiosa. E até hoje eu não gosto disso, claro, ninguém gosta que alguém levante uma calúnia contra você. E aí o que acontecia? Satanás usava essa situação. Ela não gosta que fala mal dela, ela não gosta, ela fica brava quando alguém inventa alguma coisa sobre ela. Então Satanás trabalhava nessa área. Vira e mexe, estava envolvido em brigas. E aí, alguém dizia, olha, fulano de tal disse isso sobre você. Como assim? Falou isso de mim? Não, eu vou lá falar com ela. Aí eu já ia lá tomar partido. E falava, não, é assim, 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 você disse isso, e tal, tal, tal. E aquela pessoa falava, não, eu não falei isso. E aí começava a chorar. E eu tenho essa maneira dinâmica de falar, né? Tá vendo aqui eu falando? Então ficava aquela situação assim, ela como vítima e eu como uma pessoa ruim. E vários anos eu fui lutando contra isso. E chegou um momento que eu falei, Deus, por que isso acontece comigo? Eu sou uma pessoa que cuido da minha vida, trabalho, né? Não fico cuidando da vida de ninguém. Eu sempre estou envolvida em confusão porque as pessoas traziam a confusão para mim, sabe? E aí eu comecei a resistir a isso. Glória a Deus por isso, eu comecei a falar, Senhor, me ajuda. E aquelas pessoas que eu falei algo, que eu magoei, eu fui nelas, e a cada uma delas pedi perdão. E foi difícil, não foi fácil. Porque eu dizia, não, fulano então disse isso, fulano então que falou isso, eu não vou, é ela que está errada. E aí eu comecei a chegar ao Senhor Jesus, a chegar aos pés do Senhor. E aí o Espírito Santo começou a me dizer, olha, você precisa lá se acertar com fulano, com ciclano, e eu tive que ir. Deixei o orgulho de lado e fui lá falar. Fui lá, olha, você me perdoa, tá? Eu não deveria ter falado isso. E ali me consertei com aquela pessoa. Eu fui fechando essas brechas e Satanás foi vencido em nome do Senhor Jesus. E aí o Espírito Santo começou a me transformar, a me dar um equilíbrio. Um dia eu disse para ele, Senhor, muda essa maneira de eu ser, porque quando eu vejo uma coisa errada eu vou e falo. E o Espírito Santo disse para mim, eu não quero mudar essa sua maneira de ser, eu quero usar isso na minha obra, né? Porque nós temos que ter coragem para falar a verdade.
né? Muitas vezes vai ter que ir contra a instituição mesmo, porque eles pregam coisas às vezes que não vêm de acordo com a palavra de Deus, e temos que ter coragem para dizer, para ensinar o povo. Então o Senhor falou para mim que Ele queria me usar nisso, apenas eu precisava do equilíbrio, e aí o Espírito Santo começou a me transformar, me colocar o equilíbrio, e eu mesmo comecei a ficar boba de ver que transformação o Espírito Santo fez na minha vida. Sou 100% perfeita? Não, porque eu sou sanguínea, né? E quem é assim sanguínea é que nem Pedro, sabe? Tem que ter aquele equilíbrio. Quando vem a fúria, você fala, você faz. Então tem que saber lidar com isso. Então observa que todo mundo tem seu ponto fraco. Cada um tem a sua maneira. Tem homens que são muito inclinados a mulheres, né? E chama atenção. E Satanás vai trabalhar naquela área. Tem pessoas que mentem. E aí ela tá lutando contra isso e Satanás vai trabalhar nessa área. Tem pessoas que enganam, né? Que quer ter vantagens. E aí ela tem que estar lidando com essa situação. Tem pessoas que têm vícios, né? Bebem, tem vício de sexo, tem vício de pornografia, tem vício de drogas e está lutando contra isso. Então todos nós não somos perfeitos na presença do Senhor. Todos nós somos inclinados ao pecado. Uns mais, uns menos, mas todos pecadores. E o que vai nos diferenciar daqueles que servem a Satanás? Que nós lutamos contra a nossa carne, que nós lutamos contra esse desejo carnal de pecar, que nós lutamos contra essa força maligna que faz com que nós nos inclinamos ao pecado para nos afastarmos de Deus, porque esse é o intuito de Satanás. Então o que eu quero te dizer é que Satanás vai trabalhar nessa área mais fraca. E eu lembro que quando eu comecei a vencer isso, eu chegava e aí eu estava orando, estava colocando minha vida no altar. Quando nós nos inclinamos às coisas espirituais, nós sentimos força através do Espírito Santo de Deus. A nossa força veio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando alguém vinha me dizer, olha, Rose, você ficou sabendo? Fulano de tal disse isso e isso de você. Eu dizia, amém, né? Amém. Fique em paz. Eu sei que não é verdade, amém. E aí aconteceu, parou. Satanás parou de vir nessa área. E aconteceu várias situações. Né? Estive num lugar aí servindo ao Senhor e pessoas começaram a levantar calúnia contra a minha vida, e teve um dia que o negócio foi tão feio, falando mentira a meu respeito, né? Indo contra a minha moral, né? Indo contra aquilo que eu sou. Uma coisa que eu sou na presença do Senhor e é de mim, graças a Deus, é ser honesta. Isso faz parte da minha vida. Andar em santidade, procurar ser honesta, não ser mentirosa, sabe? Me afastar do mal. Perfeita? Não perfeita, mas procurar fazer aquilo que agrada a Deus. E eu me lembro dessa situação, alguém se levantando contra mim, armou uma situação ali e levando ao líder, né? E quando o Espírito Santo de Deus me mostrou o que estava acontecendo, eu passei uma noite chorando na presença do Senhor, e eu me levantei e falei, Senhor, hoje eu vou lá falar com fulano de tal, vou lá explicar, porque nós queremos explicar, nós queremos falar quem nós somos. E quando eu disse isso, eu falei, eu vou falar isso, porque isso não está certo. O Espírito Santo de Deus falou no meu coração, não vai falar nada. Eu sei quem você é. E ali eu comecei a chorar, porque tem coisa mais linda, mais maravilhosa de saber que o nosso Deus nos conhece. Então você que está passando de repente uma calúnia, uma perseguição, acalma o teu coração. Fique quietinha, apenas fique na presença do Senhor e apresente a situação que você está passando. E confia que o nosso Deus vai se encarregar de mostrar que Ele é na sua vida. Que aquela situação não é verdadeira. Então eu fiz como Deus me mandou fazer, fiquei quietinha. E o Senhor trabalhou de uma forma que aquela pessoa que se levantou contra a minha vida, foi revelado algo sobre ela, e ela teve que sair dali. E ela parou de me perseguir, e eu não fiz nada, eu não abri a minha boca, e o Senhor entrou com providência. E aquele líder pôde ver que aquilo que estava sendo falado sobre a minha pessoa era mentira. E eu não abri a minha boca, eu não me defendi, mas o Espírito Santo de Deus foi lá e me defendeu. E várias situações eu passei assim, várias situações eu venci com a boca fechada, venci com o joelho no chão, venci na presença de Deus, e é isso que Deus quer fazer contigo. Há esperança para ti. Seja qual a situação que você esteja enfrentando, seja qual barreira que você esteja enfrentando, continue na presença do Senhor, continue lutando, ainda que você ande 1 légua, 2 léguas, ainda que você ande 1 caminho, 2 caminhos, e caia naquele erro. Se levante novamente e continue. Repreenda Satanás que te diz, você não vai conseguir, você não pode, você errou novamente. Repreende ele, fala assim, Satanás, sai da minha vida em nome do Senhor Jesus. Eu vou vencer em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor.
Sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E você vai obter a vitória. E para finalizar, eu quero deixar essa mensagem da palavra de Deus para você entender como Jesus é maravilhoso. Jesus sempre está disposto a nos perdoar. Eu quero ler uma palavra que está em Lucas 23, 39 até o 42. Olha só, os dois malfeitores, aqueles dois ladrões que estavam na cruz junto com Jesus. Vamos lá. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: Nem a menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Observa que dois ladrões, nas mesmas situações, os dois tiveram a mesma oportunidade. Entre eles está Jesus, o Salvador. Jesus, o Salvador, que seria crucificado. Um começou a acusar Jesus. Ué, você não é mesmo filho de Deus? Então nos tire dessa situação. E o outro o repreendeu, dizendo: Nós estamos nessa situação porque nós merecemos, mas esse homem nenhum mal fez. E virou para Jesus, não perdeu a oportunidade e disse: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando estiverem no paraíso. E o Senhor Jesus respondeu: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Recebeu ali a salvação. Então observa que nós temos todo dia a oportunidade de sermos salvos, de sermos libertos. Jesus sempre estará aí ao seu lado. Apenas Ele está esperando um posicionamento seu. Duas maneiras você tem. Uma, fazer como o primeiro ladrão que o acusou, que virou as costas para Jesus. Ou fazer como esse ladrão sábio, que aproveitou a oportunidade e pediu para ele: Lembra-te de mim quando estiverem no paraíso. Reconheceu que ali estava o Salvador. E assim ele obteve a salvação, a vida eterna. Então é isso que o Senhor quer para ti. Apenas continue a caminhada, lutando sim contra a sua vontade, lutando contra a sua carne, mas crendo que há um Deus, que há Jesus Cristo de braços abertos, sempre disposto a te levantar. Caiu, Ele estende a mão e te levanta. Caiu novamente, Ele estende a mão e te levanta. Ele te perdoa e Ele te ajuda nessa caminhada, para que naquele dia, quando Ele vir nos buscarmos, nós vamos receber a maior bênção, a maior vitória, que é a salvação eterna. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.